E como que foi o inglês? O inglês você já estava mais tranquilo? Você já tinha feito o TOEFL? É, como é que você se preparou especificamente para o inglês do GMAT? E aí, em relação ao inglês do GMAT, cara, eu acho a prova de inglês do GMAT bem difícil para alguém que não é nativo, sinceramente. E, e eu falo isso com a perspectiva de alguém que trabalhava na McKinsey, então muitos dos documentos que eu escrevia já eram em inglês, já tinha muitos calls em inglês, já tinha familiaridade com inglês o tempo inteiro, e ainda assim achei difícil porque tem muitas coisas que eles partem do pressuposto que você tem familiaridade extrema com a língua, sabe? E aí são coisas que você deveria pegar quase no ar ou ter um conhecimento de gramática muito profundo. Então eu acho que é uma prova difícil. Se quebrar as três partes, eu acho que a parte de critical reasoning, para mim pessoalmente foi a mais fácil, porque para mim é uma parte de lógica, no fim das contas, é mais uma questão de você conseguir entender a lógica. Eu lembro que quando eu comprei o relatório da segunda vez que eu fiz o GMAT, eu percebi que eu não estava indo tão bem nessa parte, na prova de fato, apesar de normalmente tirar 100% nos simulados. Tá. E aí eu descobri que eu tinha algumas dificuldades em manter, tipo, entender como é que todos aqueles fatores que a questão está mencionando estão conectados. E eu lembro que eu comecei a desenhar, tipo, diagramazinhos de A causa B, e aí o que eu estou procurando é alguma coisa que descausa B ou que reforça essa causa. E eu tava tentando pensar em, tipo, quais são principais tipos de questão que tem critical reasoning, como é que eu posso identificar eles mais rápido para gastar menos tempo aqui e ir bem mesmo quando eu estou cansado na prova. Que legal. E Aí, você que foi, aí através de um monte de questões, identificando esses padrões? foi um pouco disso e um pouco o Manhattan. Tá. Acho que o Manhattan ajuda a dar um pouco a te dar um pouco de framework na hora de abordar essas questões. Uhum. Mas aí eu que fui vendo a necessidade, no fim das contas, de procurar um recurso que me ensinasse a fazer isso, sabe? Porque eu fui vendo que, apesar de critical reasoning ser uma questão isoladamente muito fácil para mim, no meio de uma prova em que eu tô super estressado, eu vou mal. E aí eu pensava, então eu preciso de um framework para ir bem sempre, mesmo que eu esteja cansado. Porque eu quero seguir um processo, eu não quero usar meu cérebro, eu quero Sim. seguir um processo. E aí eu comecei a tentar desenvolver um pouco essas coisas para ter que pensar menos durante a prova e ficar menos confuso durante a prova. E critical reasoning é normalmente uma parte em que as pessoas vão muito rápido. E aí eu acho que é importante conseguir ir bem e conseguir fazer as questões rápido, porque você ganha tempo para interpretação de texto, que é onde você normalmente gasta mais cérebro. Uhum. Aí, interpretação de texto, eu achava que eu era muito bom nisso quando eu comecei a fazer as questões de match, e aí eu descobri que eu era horrível. Principalmente porque o tipo de questão que você está acostumado a fazer de interpretação de texto, no TOEFL, por exemplo, é algo do tipo... por exemplo, ele menciona uma pessoa, e aí ele, na questão, te pergunta um adjetivo sobre a pessoa, sabe? Uhum. Alguma característica daquela pessoa. Isso é muito fácil de fazer, se você está acostumado a ler inglês. E é muito fácil de fazer sem seguir um método. Mas no GMAT, normalmente eles te dão perguntas do tipo: qual dessas alternativas você acha que mais contesta a opinião principal do autor? E, cara, você tem que ter entendido a opinião principal daquele cara, qual que é o ponto de vista que ele tem, quais são os argumentos que ele defende, qual daqueles fatos, se for verdade, desarma o argumento do autor. E isso exige muito mais, tipo, brain power do que simplesmente procurar aquela pessoa de novo no texto e descobrir qual que é o adjetivo que está associado com ela. E aí eu lembro que eu gastei um tempo significativo em melhorar a maneira com que eu anotava as informações sobre o texto. Então, tipo, no começo eu fazia sem nenhuma anotação, depois eu fazia anotações ruins, e aí depois cheguei numa fase em que eu conseguia anotar, cara, esse é o tema, esse é o objetivo do texto. O objetivo do texto é falar sobre X, o objetivo do texto é me convencer sobre Y, ou é mostrar que alguém está errado, sabe? E aí depois eu tentava mostrar, ok, quem que está errado, quem que ele acha que está errado e quais são os argumentos. E aí com isso eu já conseguia ter uma noção muito clara de qual que é o objetivo desse negócio, e era mais fácil olhar para as perguntas e aí conectar com essas anotações e falar, entendi.
Para mim tá muito claro que esse é um texto que ele quer me convencer de alguma coisa, e aqui essa alternativa A tá falando que na verdade é um texto descritivo. Não é um texto descritivo. E aí eu acho que essa é uma parte que é importante. Eu achei pelo menos super importante conseguir melhorar nas anotações, porque eu achava muito difícil voltar no texto e rapidamente conseguir entender qual que era o objetivo do autor, se eu não tivesse prestado atenção de fato nesse aspecto quando eu estava lendo pela primeira vez. Então você nem olhava para a questão antes, você olhava, lia o texto, entendia o objetivo, extraía o objetivo, colocava os detalhes e aí ia para as questões. Sim. Legal. Sim. Ótima dica essa. Então uma questão só por vez, né? No GMAT você vai ter normalmente 3 questões por texto, se não me engano, e aí você só vê a primeira enquanto você está vendo o texto. Então você nem tem esse benefício de ler todos. Então eu ia direto pro negócio, anotava ali a estruturazinha e aí partia pro próximo. E aí, muitas vezes o GMAT ele pergunta coisas especificamente sobre o parágrafo. Do tipo, normalmente o primeiro parágrafo pode ser introduzir uma ideia e o segundo é mostrar que aquela ideia está errada. Então eu tentava fazer isso num nível de parágrafo. Tá, legal. Para ficar mais fácil depois responder as perguntas. Às vezes tem algumas questões que tem 2 trechos em negrito, e aí ele fala, o primeiro trecho em negrito tem tal ideia, o segundo em tal ideia, então dá para aplicar a mesma lógica aí, né? Exato. E normalmente se você pega a ideia do parágrafo, você já consegue, sabe? Mas acho que é muito mais uma questão de tentar entender num nível macro qual que é o objetivo desse texto, né? E como é que ele está tentando te levar para esse objetivo. Isso é muito mais útil do que a lógica do TOEFL, que é encontre uma palavra e os adjetivos associados a ela, sabe? Sim. E é muito mais cansativo, né? Eu lembro que eu ficava absurdamente cansado a ponto de que na minha primeira prova, às vezes não conseguia processar o texto que eu estava lendo. Eu lia ele e não conseguia absorver nenhuma informação mais, de tão cansado que eu já estava. Então, não é por isso que eu acho que é importante ter o processo, porque o processo te força a procurar coisas que você já sabe que podem estar ali, ao invés de tentar pensar do zero qual que deveria ser a maneira de interpretar aquele conteúdo.